Oi, gente, tudo bem? Como estamos hoje? Espero que tudo bem. E hoje a gente vai falar de mais um livro, né? Vou segurar o microfone aqui, que eu acho que o áudio fica melhor. E a gente vai conversar sobre Quarto de Despejo, que eu cheguei a começar em sala, mas não consegui terminar. Então, vamos ver o livro hoje. Partiu? Bora trabalhar? Bora trabalhar. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Então, eu vou abrir para que vocês tenham acesso à mesma tela que eu, tá? Para que vocês possam acompanhar enquanto eu vou conversando com vocês e falando sobre a obra. Combinado? Então, compartilhando a tela. E eu acredito que vocês todos tenham lido esse livro, um livro excelente da Carolina Maria de Jesus, né? Fantástica obra que está em formato de diário. Eu cheguei a comentar com vocês alguma coisa sobre o livro, mas não cheguei a me aprofundar, né? Eu não consegui terminar a aula, então nada mais justo do que retomá-la para a gente se aprofundar. Então, gente, já falei brevemente sobre a vida dela, vale ressaltar aí algumas coisas importantes, que a Carolina Maria nasceu em Minas Gerais, é, foi neta de escravos, né, filha de uma lavadeira que era analfabeta, teve 7 irmãos e ela acabou estudando, pelo menos no ensino fundamental, né, o início ali do ensino fundamental até a segunda série, por incentivo de uma freguesa da mãe dela, que estimulou muito a mãe a levar a garota para a escola e estimulou a própria Carolina a estudar. Foi o suficiente para que o processo de alfabetização dela tivesse sido feito aí de uma maneira muito satisfatória. E a gente percebe que ele foi feito porque, mesmo que a gente tenha alguns erros relacionados à escrita da Carolina, nós temos alguns processos líricos que só podem ser encontrados em livros de alguém que foi alfabetizado corretamente, né? Então a gente vê que ela não é não tem a ver só com você conseguir produzir o texto em língua portuguesa sem erros, mas mais do que isso, é você conseguir criar metáforas líricas que você só pode fazer, né? Comparações que você só pode fazer se você tivesse sido alfabetizado corretamente, adequadamente, certo? Então, ela morou em Franca, depois, em 1948, ela se muda para a favela do Canindé, teve 3 filhos, né, um com cada pai, né, os 3 de relacionamentos diferentes, cuidou dos 3 filhos, então é importante dizer que ela criou essas 3 crianças, mesmo que ela não, ela, cada uma tenha um pai, ela cuidou dos 3, né, ficaram os 3 com ela, e ela foi descoberta por acaso quando um jornalista foi cobrir, né, a situação de miséria que as pessoas viviam no Canindé e viu ela ameaçando algumas pessoas com a obra, né? Então viu que ela estava ameaçando, olha, se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, eu vou colocar o nome de vocês no meu livro. O jornalista se interessou, né, até pela situação inesperada que ele presenciou ali, e pediu para ver o livro e ela mostrou o diário, né, que depois se tornou Quarto de Despejo. O livro foi muito bem recebido pela crítica, vendeu muito bem, então ali em 1960 ele teve uma tiragem de 10 mil livros que foram esgotados em uma semana, né? E posteriormente esse livro depois fez sucesso em outros lugares do mundo. Além desse livro que proporcionou para ela a possibilidade de sair da favela, ela publicou Pedaços de Fome e um livro chamado Provérbios, né? Conseguiu comprar uma casa para ela, saiu aí de uma região da cidade para mudar para uma região árida na zona sul de São Paulo e morreu aos 62 anos vítima da asma, que foi uma coisa que ela reclamou no livro dela. Ela já tinha essa doença que acompanhou ela a vida inteira e criança adulta, ela sofre bastante, né? E ela relata um desses momentos aí sofridos dela no livro e acabou que foi a doença que vitimou a escritora, né? Então, gente, sobre a obra foi traduzida para 14 línguas, se tornou um dos livros mais lidos fora do Brasil, embora no Brasil ele tenha ficado durante um tempo esquecido, né? E foi relembrado aí pela FUVEST e depois, posteriormente, pela UEL, né? Aqui nós vamos trabalhar com o diário, que é um estilo literário bastante particular, porque ele vai estar em primeira pessoa e que vai ter, gente, a entrada, né? Nós teremos entradas que são as datas, tá? Olha, a UEL, ela tem um histórico de trabalhar também com diário. Não é a primeira vez que ela pede, Quarto de Despejo é um dos diários que ela já pediu, porque é uma forma de você abordar temáticas que sejam profundas pelo viés da pessoa que está vivendo aquela situação, tá? E eu já vi a UEL cobrar tanto questões relacionadas à própria conceituação, né, do livro, própria interpretação que se faz da obra, quanto cobrar aspectos próprios do que é um diário, né? Nesse caso, o que a gente tem que pensar?
Em relação às temáticas, ela vai trabalhar com o sofrimento, com a fome, com a dor, com as dificuldades de ser uma mulher negra, as dificuldades de ser uma mulher pobre, né? Então, ali, como minoria muito específica, a Carolina ela vai relatar os problemas dela, que serão abordados de uma maneira muito lírica, né, e muito profunda pela própria voz, né, que é a dela. E nós teremos o aspecto da parte escrita, de fato, né, formal, que são realmente as entradas, né, que são as datas, vai ser de 1955 a 1960. As entradas não estão diárias, né, tem momentos em que a gente vê que ela fica bastante tempo sem escrever, outras vezes o tempo se diminui bastante, ela consegue escrever com uma mais frequência, vai depender muito do dia que ela está e da condição que ela está, e que são ali erros relacionados à própria escrita, né? Gente, é de se esperar que esses erros aconteçam. É preciso que a gente lembre que a Carolina, ela, como eu falei, foi alfabetizada, muito bem alfabetizada, só que até a segunda série, né, que seria do ensino fundamental 1. Isso significa que ela tem erros de ortografia e que foram mantidos na obra por um caráter estético mesmo, né? O editor da obra ele poderia ter corrigido os erros, mas ele fez alterações mínimas. A gente sabe que na correção do livro foram feitas alterações apenas na pontuação para evitar que a gente não conseguisse compreender uma coisa ou outra que ela estava falando, mas todos os erros de ortografia que aparecem, eles são autorais. Isso faz com que a obra ganhe veracidade, porque seria muito difícil para o público saber, entender que ela escreveu esse texto sendo uma mulher moradora da favela do Canindé, e como que se ela é moradora e ela é pobre e ela tem as dificuldades, ela foi pouco alfabetizada, ela não tem erro nenhum. Então, aqui a questão é pela fidedignidade, né? Se você tem um texto que foi escrito por uma mulher alfabetizada até a segunda série, é necessário que esse texto contenha os erros que a gente espera, tá? Isso torna o texto ainda melhor. E a UEL pode sim cobrar de vocês questões relacionadas a esse texto, a essa parte estética mesmo, né? Por que tem esses erros, se esses erros estão certos, se foi uma escolha acertada do editor em manter. E sim, gente, foi uma questão acertada e por causa dessas razões que eu expliquei para vocês, a UEL pode cobrar, tá? Dentro das temáticas que ela aborda, gente, ela vai falar muito do trabalho. A maior parte do texto dela é sobre o trabalho, né? Então ela narra como que foi difícil para ela trabalhar sozinha para criar 3 crianças. Ela tem vários empregos na obra, tá? A gente vê que ela trabalha ali como lavadeira de roupa, ela cata papelão, ela cata metal, e ela reclama que mesmo ela fazendo tudo isso, ela ainda está em falta, ela ainda deve alguma coisa, né? Então, a maior parte da narrativa dela é sobre como ela vai fazer para se sustentar. E como ela vai fazer para sustentar não somente a ela mesma, mas também sustentar aos filhos, né? As 3 crianças que ela tem. Tem um momento bastante forte no livro, que é a narração em relação à fome. Ela é um momento lírico também, em que ela fala que a fome é amarela, né? Ela passa mal, porque ela está com muita fome, ela está sem comer faz uns dias, e ela, doente, né, de fome, por falta de comer, ela acaba passando mal na rua, e ela relata que a fome, então, para ela tem cor, a fome é amarela, né? Então, é bastante interessante essa questão da metáfora que ela vai fazer em relação à cor da fome, né? Ela dá uma cor para aquilo que é um sofrimento, é uma sinestesia da parte dela, né? É um sofrimento do tato, né? Do sentir, mas que tem cor. É uma mistura de sensações mesmo, certo? Além disso, gente, ela vai trabalhar com muita frustração ali, a frustração da pobreza. Ela reclama muitas vezes que ela gostaria de sair daquela situação da pobreza. Ela não gosta de estar em contato com os vizinhos, né? Os vizinhos são pessoas que ela não considera adequadas, são pessoas que às vezes dão trabalho, que bebem, que brigam. Ela fala em barraqueiros, né? O conceito de ser barraqueiro. Ela não gosta de viver naquele lugar. Ela é uma pessoa bastante educada, então ela gostaria de sair de lá. Nem sempre ela consegue, então ela se frustra muito. Mesmo assim, a gente poderia pensar que ela tem tempo para ficar se tendo a autopiedade, né, a autocomiseração. E não é isso que acontece, a Carolina ela não tem espaço para autocomiseração. Apesar do sofrimento, a Carolina ela enfrenta o problema porque ela tem que sobreviver. Ela tem que salvar os filhos. Então a gente vê que ela mesmo sofrendo, ela vai sim lutar
para vencer a fome e vencer a pobreza e vencer o sofrimento em que ela está inserida, certo? Ela usa a fé como um fator motivador, tá, gente? Então, quanto mais ela sofre, mais ela se motiva, né? A gente pode pensar, mas, poxa, ela deve desistir. Ela não desiste. Ela se impulsiona pela fé, porque ela acredita em Deus e ela crê que esse Deus um dia vai ajudá-la a sair dessa situação. Então, a gente pode dizer que a Carolina, ela vai ser, gente, uma personificação de várias mulheres. E aqui, atenção, hein? Atenção, muita atenção, para a possibilidade de eles fazerem uma comparação entre a Carolina, a personagem principal de Niket, e a personagem da Belonisa, né? A Belonisa ali e a Bibiana. As 4 mulheres são negras, as 4 mulheres são pobres, as 4 mulheres têm problemas, inclusive de relacionamentos, né? Então é importante que a gente pense aí nos pontos em comuns que elas poderiam ter. E no caso da Carolina, ela é realmente essa personificação. Em um Brasil que a gente tem uma desigualdade social muito grande e que a gente vê muito sofrimento feminino, especialmente para as mulheres negras e mulheres pobres, ela é uma voz muito forte. Ou seja, a Carolina pode não cair apenas na prova de literatura, como também na prova de sociologia, tá? Então a gente tem que ficar sempre atento. Então, como não há comiseração, a única solução possível é seguir em frente. Claro que ela se cansa, ela fica triste e ela retrata esse sofrimento, mas ela não para de lutar. Aqui tem um momento breve que eu vou ler para vocês em que ela reclama da fome, né? Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a Vera Eunice, e aos 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta. Então ela reclama, e com razão, mas ela não desiste, porque ela precisa comer e os filhos também. A gente tem até um relato dela nos momentos em que ela está doente, ela pega uma gripe e ela não pode sair para trabalhar. E ela se pergunta o que vai acontecer. Se ela não trabalhar, se ela não se recuperar, como que ela vai poder sustentar as crianças, né? Ela também faz aí essa crítica social ao papel da mulher, ela usa a voz dela para criticar o governo, né, nacional. A gente vê que ainda é um problema embrionário aí essas questões das favelas no Brasil, né, tratados aí como um lugar que não seria adequado, e ela usa a voz dela para criticar o governo, né, que os políticos eles são muito bons até enquanto eles precisam da gente. Eles vêm aqui, eles conversam com a gente, eles se interessam por nós, mas a partir do momento em que que eles são eleitos, eles esquecem de nós, né? Então ela está sendo muito assertiva ao criticar as pessoas que fazem campanha, né? Os políticos que fazem campanha, apelando para esse populismo que não se cumpre depois, né? Ah, não, você vota em mim, mas eu nunca vou voltar aqui para fazer nada por você, tá? E aí a gente vê o lugar da mulher nesse contexto, né? Ela teve esses 3 relacionamentos, dos quais nós tivemos aí ela com 3 filhos, e a Carolina, ela opta por não ter mais ninguém. E isso fica muito claro quando ela fala que é muito sossegado para ela ser sozinha, que durante a noite ela escuta os outros homens, né, as mulheres que têm maridos, que às vezes se apoiam nesse marido, né? Ah, é uma companhia, é uma força, ele vai me ajudar, mas que esses homens bebem e batem nessas mulheres. E ela fala que, apesar de ser vítima do preconceito por ser sozinha com os filhos, ela à noite dorme tranquila, sabendo que ninguém vai fazer mal para ela. Então, ela testemunha essa violência e ela aceita viver sozinha porque é melhor. Para que ter um homem? E ela tem pretendentes, mas para que ter um homem se esse homem não vai ajudá-la? Ele vai em algum momento maltratá-la, né? Então ela faz um questionamento do papel da mulher e da violência doméstica, que hoje é um assunto muito mais trabalhado. Por isso que a Carolina ela é muito assertiva e muito atual ainda hoje, tá? Aqui mais 2 trechinhos breves, né, para vocês verem ela reclamando da vontade de comprar presente para a filha, sem poder comprar presente para ela, né? Afinal de contas, ela não tem condições de ajudar, de comprar o presente. Então ela fala que como a comida tá cara, ela não consegue realizar o desejo, então ela achou um par de sapatos no lixo, ela vai lavar e dá para a filha poder usar. E reparem, gente, que nessa fala dela, o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização de nossos desejos. Gênero está sem acento, alimentício está sem acento. É um erro que foi deixado no livro para fazer, como eu falei para vocês, a questão da fidedignidade, né? E ali ela cansada por causa da doença, sai indisposta com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa,
não tem o privilégio de gozar descanso. Então, gozar com S, né, que poderia ser aí escrito corretamente com Z. Estava nervosa interiormente, ia maldizendo a sorte. Catei 2 sacos de papel, depois retornei. Catei uns ferros, umas latas e lenha. Então, gente, aí a gente vê que esse sofrimento dela, ele é um sofrimento que continua, mas que tem um final feliz, né? Então, no momento em que ela consegue a, a vender o livro, né? Que o livro se torna famoso, a gente vê que ela consegue alcançar um estilo de vida muito melhor, uma condição de vida muito melhor e fazer sucesso. E aqui uma curiosidade breve. Não foi a primeira vez que ela foi publicada. Carolina havia sido publicada anteriormente no jornal, sob o codinome de Poeta Preta, porque ninguém sabia o nome dela. Ela passava no jornal, deixava alguns poemas, eram tão bons que eram publicados, mas ninguém a conhecia. Então a Carolina aí teve uma carreira de sucesso e graças a Deus, porque ela é excelente. Gente, havendo dúvida, só me procurar e nos vemos em breve aí com mais um vídeo de mais um livro. Beijo, gente. Tchau, tchau.